Estamos de volta com Central 98, manhã de quinta-feira. Ó, gente, a última novidade da TV brasileira só podia vir do rádio, né? A 98 é rede, tá no ar no rádio, na internet e agora na telinha da sua TV aberta. É isso mesmo, se liga em BH no canal 29 digital, em Sete Lagoas no canal 22. E você aí dizendo que o rádio estava ultrapassado, hein? TV 98 é no canal 29 digital em BH e em Sete Lagoas no canal 22. Rede 98, a sua rede do bem. Gente, a partir desta quinta-feira, 5 de maio, o cadastro eleitoral está fechado e quem não solicitou o alistamento eleitoral ou a regularização de título cancelado não poderá votar em 2022. Eleitoras e eleitores só poderão voltar a solicitar a primeira via do título, a atualização de dados, a transferência e a regularização da inscrição eleitoral no dia 8 de novembro, quando o cadastro será reaberto e até lá, outros serviços estão disponíveis no site do TRE. Para falar um pouquinho mais sobre esse tema, a gente recebe agora a chefe do cartório da 27ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, a Cláudia Lopes, está aqui com a gente no estúdio. Bom dia para você, Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia. Prazer falar com você, é um tema importantíssimo, a gente estava aqui fazendo o alerta para ninguém, né, deixar perder esse prazo. E aí a gente sabe que a gente não tem um balanço oficial ainda, mas é possível fazer uma avaliação de como é que foi essa procura. A gente teve lá ontem, viu que o pessoal deixou para a última hora, fez aquela filinha básica, o pessoal tentou acertar as contas aí para conseguir votar esse ano? Sim, a procura foi muito grande e neste ano a gente teve o título NET, que é a forma virtual, né, de requerer um alistamento, uma transferência, revisão de dados. Então, digamos assim, bombou. E o atendimento pessoal também, o presencial também foi bem grande. E por que você, né, primeiro, bom dia, Cláudia, prazer conversar com você. Você atribui esse aumento ao interesse das pessoas pelas eleições, ou a gente pode falar também que o pessoal está deixando para a última hora, como é costume dos brasileiros? Esse última hora, isso é normal, a gente já está acostumado, todo ano é assim, né? Mas eu percebi também, analisando os requerimentos que chegaram, que muita gente, pela facilidade do título NET, muita gente que andava justificando nos últimos anos, porque não tinha tempo de ir presencialmente, essas pessoas também entraram na forma virtual e pediram a transferência. Então, a gente acha que é um conjunto de coisas, né? O interesse pela política, digamos assim, e a facilidade que a internet trouxe para esse atendimento da Justiça Eleitoral. E agora, com o prazo esgotado, o que as pessoas devem fazer? Quem não tirou o título, por exemplo, quais são as medidas que ela deve tomar? Neste momento, o cadastro está fechado, o cadastro precisa fechar, senão não tem como fazer eleição. Imagina se toda hora tiver uma pessoa entrando, uma pessoa saindo, né? O cadastro tem que parar. Então, o cadastro fechou. Nisso, a pessoa que precisa de algum documento da Justiça Eleitoral, ela procura o cartório e ela vai receber uma certidão circunstanciada explicando a situação. Por força de lei, o cadastro está fechado e que ela tem que voltar a partir de 8 de novembro para resolver as pendências. E tem punição para quem não tirou o título? Olha, não é punição, digamos assim. Tem uma multazinha conforme a idade. Se a pessoa está fazendo o título pela primeira vez, já passou dos 18 anos, tem uma multa pequena, né? Agora, ela pode ficar impedida de alguns atos, como, por exemplo, obter passaporte, tirar o CPF, fazer matrícula em instituição de ensino, mas, em geral, a nossa certidão circunstanciada, que explica tudo, resolve as questões. Tem questão também de empréstimo em banco, isso entra também? Isso entra também. Questão de empréstimo em banco oficial, né? Muitas vezes é exigido, sim, a quitação eleitoral. A quitação eleitoral é exigida em vários setores da nossa vida civil. E aí a pessoa fica ali impossibilitada realmente, tem que prestar atenção nesses prazos também, né? Sim. Tem uma dúvida muito comum que surge aqui em relação à biometria para essa eleição. Precisa cadastrar? Quem cadastrou vai voltar com a biometria? Como é que vai ser esse processo? Olha, essa é uma pergunta muito boa. Por quê? Porque a gente recebeu muito telefonema, pessoas que compareceram pessoalmente para tirar essa dúvida. A biometria, a coleta biométrica está suspensa, né? Por causa da pandemia. Então, quem coletou a biometria, ótimo. Quem não coletou, não tem problema, vai votar normalmente neste ano. E mais para frente, quando a biometria retornar, todos serão avisados pelas mídias sociais, pela imprensa em geral, né, rádio, televisão e tudo mais, e aí vai comparecer para coletar essa biometria. Mas no momento está suspensa. Que bom, viu, doutor? Porque ontem
Eu falei assim, nossa, gente, e a biometria? A gente tinha isso, será que Belo Horizonte já tá valendo? Até perguntei à nossa repórter Débora Lima, que foi lá na porta do TRE, e eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu não fiz a minha biometria e não vou votar, então que bom, ainda tem prazo aí, estava suspenso o serviço, então mais pra frente a gente vai voltar com essa coleta. E doutora, até aproveitando essa situação, a gente teve muitas fake news aí durante a pandemia, como por exemplo os idosos com título cancelado. Como é que dá para lidar com isso e o que a gente pode falar dessas fake news aí? O que a gente pode acabar com? Por exemplo, essa dos idosos. Essa dos idosos não existe, né? Não existe isso. E a gente recebeu tanto questionamento em relação a isso. Eles iam presencialmente no cartório para tirar essa dúvida. Que maldade, né, gente? Isso é uma maldade, sabe? Porque falaram que ia cancelar, que não ia receber mais aposentadoria. Isso não existe. O direito de votar é constitucional. Ninguém cancela título de ninguém assim, dessa forma, não. Tá, e realmente teve essa fake news, a procura dos idosos por esse tipo de informação foi grande. E agora falando dos jovens também, né? A gente falando dos idosos aí, os jovens, adolescentes de 16, 17 anos, teve uma procura maior, dá pra gente falar, e pelo menos pela experiência, pelo que vocês viram aí, como é que foi essa movimentação do pessoal, que nem é obrigado, mas foi tirar o título de eleitor? Neste ano, né, a imprensa falou demais sobre isso, da importância, e realmente é muito importante a participação dos jovens, nem só dos jovens, mas de todos, né? E muitos jovens procuraram a justiça eleitoral, porque a partir dos 16 anos já pode votar, não é isso? E também teve a ajuda de artistas, né, gente? Muitos artistas se engajaram, até artistas internacionais, né, pedindo para os jovens se alistar. Então, realmente foi uma procura muito grande dos jovens este ano. Uma dúvida que surgiu aqui ontem, vou trazer hoje, que é importante a gente esclarecer também. O pessoal viu, né, as imagens, a gente foi lá para o TRE e muita gente na fila para poder regularizar a situação, para resolver ali no último dia. A gente até brincou, brasileiro deixa tudo para a última hora, mas pelo menos foram lá buscar essa regularização. Tinha algum serviço que precisava especificamente ser feito presencial ou qualquer coisa poderia ter sido resolvida aí online? Tudo poderia ter sido resolvido online. Tudo relacionado ao alistamento, transferência, revisão, tudo poderia ser online, não precisava ir. Mas tem gente que realmente tem dificuldade com a internet, por isso que a gente estava aberto para atender esse público. Tem dúvidas aqui dos ouvintes. Olha só, uma dúvida aqui é a questão da segunda via. A pessoa precisa tirar a segunda via do título, agora ainda continua valendo essa dúvida? É do querido Diógenes. Diógenes que mandou essa pergunta. Ô Diógenes, uma boa pergunta, Diógenes. Pelo site do TRE, você consegue imprimir a segunda via do título. Não precisa ir presencialmente ao cartório. E também tem o aplicativo, né, gente? O e-título, que ele baixa o aplicativo. Se ele não fez a biometria, não vai ter foto. Então, na hora de votar, ele leva o aplicativo, o celular com o aplicativo, para se identificar, mas precisa da identidade, tá? Porque tem que ter a foto. Agora, muito importante, gente, eu preciso falar isso. É sobre quem fez o título ontem, quem pediu esses dias, já corre direto para o aplicativo e acha que vai conseguir baixar já o aplicativo. Não consegue. Nós temos milhares de títulos para conferir, que a gente confere, encaminha para processamento no TSE. Então, vai demorar um período para que as pessoas que acabaram de ser atendidas consigam baixar o aplicativo, tá? De 10, 15 dias até um pouco mais. Aqueles que fizeram às 23h59 de ontem vão ter que esperar um pouquinho. Um pouquinho, isso. E uma outra pergunta que veio aqui é a questão do aplicativo, falando de um pouco das instabilidades. Né, o ouvinte aqui mandou o nome dele, daqui a pouco eu acho o nome. O Alisson de Nova Contagem, ele falando que está tendo dificuldade de entrar no e-título. Isso às vezes acontece, essa instabilidade com o aplicativo? Olha, o que aconteceu esses dias? Para que o sistema ficasse bem leve, para que pudesse serem feitos os requerimentos pelo título NET, o TSE ele tirou do ar algumas funcionalidades, por isso que ele não estava conseguindo. Tá? A partir de hoje, já começa a normalizar e ele vai conseguir verificar tudo perfeitamente no site, no aplicativo. Cláudia, e aí a gente falando desse encerramento, desse fechamento, né? Quais outros serviços ainda estão disponíveis lá no TRE, mesmo durante esse período aí que regularização, esse tipo de coisa a pessoa não consegue fazer? Olha, nós teremos, né, de 18 de julho a 18 de agosto, a gente vai poder receber os requerimentos para que ele vote em trânsito. Tá? Então, as pessoas que não conseguiram fazer transferência, ainda pode pedir o voto em trânsito. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho título em Belo Horizonte e sei antecipadamente que estarei no Rio de Janeiro na data das eleições, no primeiro turno, ou no segundo, ou nos dois.
eu vou ao cartório eleitoral ou faço pela internet, a gente vai divulgar a forma correta ainda, e eu consigo transferir temporariamente o meu título para votar no Rio de Janeiro. Nesse caso, poderei votar apenas para presidente. Agora, se eu sou de Belo Horizonte e sei que vou estar em Montes Claros, eu transfiro temporariamente o título para Montes Claros e vou conseguir votar para todos os cargos, tá? Porque eu estou na mesma unidade da federação. E dessa forma você pode ir em qualquer colégio eleitoral, qualquer escola, por exemplo, e votar? Como é que Sim, funciona? você vai previamente fazer esse requerimento, tá? E vai ser direcionado para a escola para você votar no dia. Ah, tá. Vai ser igual a gente faz aqui normalmente, né? Você está na sua cidade, você tem o seu local, sua sessão, que você vai lá votar. Então, a pessoa, quando faz isso, tem previamente. Aí, se a pessoa não fizer, ela consegue votar mesmo assim? Não, Como é não que funciona? consegue. Aí ela não. justifica, seria o Ela caso. justifica, tá? Ela não consegue. Se ela não fizer esse pedido, porque a urna, gente, ela não é online, então ela não vai saber que aquela pessoa quer votar lá no outro estado. Né? É uma das seguranças da urna, ela não é online. Então a gente prepara a urna antecipadamente com aquele pedido. Pediu? Vou preparar a urna para que ele vote naquela cidade que ele pediu. Aí, gente, Central 98, recebendo a chefe do cartório da 27ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, Cláudia Lopes, está aqui com a gente, tirando todas as dúvidas, a gente sempre com muitas participações, muitas perguntas, inclusive dos ouvintes aqui. É um processo que gera dúvidas mesmo, mas a gente precisa se informar, né? Precisa passar esse tipo de informação para os nossos ouvintes, porque faz parte desse processo importantíssimo que vai decidir aí o futuro da nossa nação. Cláudia, muito obrigada, portas sempre abertas, precisando aqui, é só acionar a Rede 98, viu? Obrigada.